Olá, eu sou Fernanda Cunha e aqui com um vídeo da série Descomplicando. O Meet, um aplicativo, uma ferramenta disponível, gratuita, para quem tem um e-mail Gmail, pode utilizar para realizar videoaulas. Mas como assim, Fernanda? Videoaulas? Sim, esta ferramenta tão utilizada para reuniões, você pode fazer, realizar, construir as suas videoaulas. Vamos lá? Então, para você realizar a sua videoaula pelo Meet, você tem que estar com o seu e-mail Gmail aberto, assim como eu estou. Você se dirige aqui na diagonal superior direita, sobre esse ícone Google Apps, Google Apps, clica com o botão esquerdo do mouse sobre esse ícone e veja que surge uma caixa de ferramentas gratuitas aqui do Gmail. Então, nós vamos no ícone Meet e sobre o ícone Meet, clica-se com o botão esquerdo do mouse para abrir o Meet. Clica neste botão Iniciar ou Participar de uma reunião. No caso, eu vou iniciar uma reunião, mas se eu tivesse um link que alguém tivesse aberto a reunião tal qual eu vou fazer agora e te demonstrar, eu teria este link, este código, e aí então eu não iniciaria uma reunião, mas sim participaria de uma reunião. No caso, eu vou clicar para iniciar a reunião, não é? Se eu tivesse o código, repito, eu poria aqui e entraria numa reunião que alguém tivesse aberto, assim como eu vou abrir essa reunião. Eu, no caso, vou colocar o nome Videoaula Descomplicando, porque eu estou utilizando o Meet para realizar as minhas videoaulas e atribuo continuar após ter colocado o nome que eu quisesse colocar nesta reunião, no caso, Videoaula Descomplicando. Então, o Meet está preparando o ambiente, note que ele está localizando a minha câmera, como também localizando o meu áudio. Olha lá, ele localizou a minha câmera, tanto que a minha imagem já está aqui disponível na tela do Meet. Se eu quiser desativar a câmera, olha lá, eu clicaria aqui, mas não, eu quero a câmera ativada. Igualmente, se eu quisesse desativar o meu microfone, o áudio, mas não, eu quero o meu áudio ativado. Clico então em participar agora e assim eu vou entrar no ambiente do Meet para a realização da minha videoaula, não é? Lembra-se que eu disse anteriormente que ao invés de abrir, criar uma reunião, eu poderia participar? Olha lá, se eu clicar neste ícone, copiar informações sobre como participar, quando eu clico, olha lá, o Meet me informa que este dado, né, que esta informação está na minha área de transferência, ou seja, se eu entrar no meu e-mail, enfim, eu posso enviar um e-mail para alguém e aí eu colo esta informação que está na minha transferência do computador para quem eu desejasse que participasse da reunião. A pessoa tendo o Gmail, ela entraria no Meet tal qual foi demonstrado anteriormente e ao clicar no botão participar da reunião, bastaria colocar este último código depois desta última barra aqui apresentada. Bem, eu não vou adicionar ninguém, eu poderia adicionar, pensando que eu estou fazendo uma videoaula, um outro colega, um outro professor, o professor, e poderíamos proceder com uma videoaula juntos, não é? Mas não é o que eu vou fazer. Então, veja lá, eu estou aqui no meu ambiente Meet, né? E vou iniciar a gravação desta reprodução. Eu venho aqui na diagonal inferior direita, clico sobre esse ícone desses 3 pontos, veja lá, a primeira opção, gravar reunião. Clico com o botão esquerdo do mouse em gravar reunião, ele pede o meu consentimento para gravar a reunião, eu aceito.
Note que está em cinza gravando, assim que estiver em vermelho, significa que o Meet já está gravando. Olha lá, ele já está gravando. A partir de agora, tudo que eu estiver procedendo estará sendo gravado. Esta imagem com esta fala, ela está sendo gravada. Vale observar que esta barra aqui embaixo, como esta aqui na diagonal superior direita, que você está visualizando aqui na tela, depois que eu finalizo, que eu finalizaria aqui, ó, sair da chamada, esta gravação, quando essa gravação for reproduzida, esta barra inferior, como esta barra aqui na diagonal superior direita, elas não aparecem, nada disso aparece. Aparece apenas a gravação aqui na tela principal, com a minha imagem e com um box no redor preto. Depois eu vou clicar e nós veremos, tá bem? Então vamos lá. Eu poderia estar realizando uma fala de alguma natureza, a partir de algum conteúdo, de acordo com uma intenção pedagógica, arte educativa, e estaria, portanto, procedendo com a gravação de uma videoaula. Mas eu ainda posso compartilhar a minha tela e, portanto, todas as ações que eu fizer dentro do meu computador, ela pode ser registrada aqui nesse momento. Então, eu venho aqui novamente na diagonal inferior direita do meu computador, da minha tela, e clico aqui ó, em apresentar agora. Eu vou selecionar a primeira opção, a tela inteira. Ao selecionar com o botão esquerdo do mouse a tela inteira, veja que vai surgir essa caixa de diálogo para eu selecionar esta imagem. Veja que ele capturou essa imagem, demonstrando que esta tela toda do meu computador será área de registro de conteúdo a partir desta gravação, porque note que está gravando. Note também que a opção compartilhar ela ainda está em cinza. Por quê? Porque eu ainda não estou compartilhando a minha tela. Quando eu clicar nessa imagem, note que o compartilhar vai acender. Olha lá, cliquei na imagem e a partir deste momento que eu clicar no ícone, neste botão compartilhar, veja lá, a partir deste momento, o Meet me informa que eu estou compartilhando a minha tela. Olha lá, a partir desse momento, então, a minha tela está sendo compartilhada, né? Ou seja, se eu minimizar, como eu vou fazer aqui, tudo que eu abrir, todas as minhas gestualidades, programa, PowerPoint, o Word, veja, eu tenho esse programa de imagem, o GIMP, poderia ter um outro, enfim, absolutamente toda a minha gestualidade está sendo aqui gravada. Então, se eu clicasse, por exemplo, no PowerPoint, como eu estou fazendo agora, eu poderia abrir um arquivo do PowerPoint que poderia estar dando um aporte àquele conteúdo que eu estaria trabalhando neste momento desta videoaula, poderia estar utilizando aqui as minhas imagens, enfim, todo o conteúdo disponível aqui no meu arquivo. No meu PowerPoint, eu também poderia colocar a apresentação da tela cheia, se eu quisesse que assim fosse gravado, certo? E, claro, repito, com o Word, qualquer ação que eu proceda dentro do meu computador, toda e qualquer ação está sendo gravada. Poderia abrir o meu Google e realizar aqui uma pesquisa? Sim, poderia. Estaria sendo gravado? Sim, estaria, como conteúdo da minha videoaula. Como se eu abrisse o YouTube, abrisse um vídeo, etc. Todas as ações que eu possa ter nos recursos que eu utilize no meu computador, que esteja sendo visualizado aqui no meu desktop, na minha área de trabalho, está sendo gravado pelo Meet. Bem, se eu quiser interromper, então, a gravação, e claro, o que está sendo transmitido, lembre-se, está sendo gravado, não é? Eu clico aqui em parar a apresentação. Novamente, para a apresentação da tela do computador que eu compartilhei, não é? Mas eu volto, continua sendo gravado pela webcam do meu computador, como pelo meu áudio, não é?
É importante também observar que, se eu quisesse, eu poderia não estar criando uma videoaula aqui sozinha nesta sala de reunião, como eu estou fazendo, mas eu poderia estar numa situação de aula que eu teria enviado, olha aqui, este código para os meus alunos, né? Lembrando, este código depois dessa última barra. Os meus alunos estariam aqui presentes, nós estaríamos numa situação de aula no presencial pela rede, eu colocaria esta opção, aqui está interromper gravação, porque eu estou gravando, mas iniciar gravação, e toda a aula que eu estaria procedendo com os meus alunos também estaria gravando, não é? E, portanto, ao término daquela aula, eu teria também um vídeo, uma videoaula da aula que eu realizei juntamente com meus alunos. É claro que é interessante porque eu posso depois compartilhar esse conteúdo, esse vídeo que eu realizei na videoaula do presencial pela rede com os meus alunos, e aqueles alunos que porventura não puderam comparecer, eles assistem, como os alunos presentes podem reassistir, refletir, tirar dúvidas, enfim, naquela aula que foi gravada, não é mesmo? Ou ainda, eu posso, aquela aula que eu ministrei com a presença dos meus alunos, a partir, repito, deste código que eu passei para os alunos, que os alunos colocaram ou o código inteiro, ou se eles entraram dentro do Meet, apenas esse último código, eu posso, depois que eu gerei esta videoaula gravada de um acontecimento de aula, eu posso editar, tirar algumas partes e produzir, a partir da edição de um vídeo, outras videoaulas, não é? Então fica aí as dicas. Mas muito bem, supondo que eu tivesse procedido aqui com uma videoaula que eu estaria gravando sozinha, como eu estou fazendo, ou se eu estivesse numa situação de aula com os meus alunos, mas eu desejo interromper, basta que eu clicasse aqui e interromper a gravação, não é? Ou se eu viesse diretamente no sair da chamada, que também finalizaria esta gravação. Vamos então aqui na opção interromper gravação. Veja, ele pergunta se eu realmente quero interromper ou não. Se eu me enganei, eu coloco que sim, eu quero interromper a gravação. Gravação interrompida, não é? Eu poderia estar aqui, repito, numa situação de aula com os meus alunos, em que a gravação finalizou, não é? Entretanto, eu continuaria com alguma discussão, com alguma reflexão, com algum questionamento. Detalhe, por não estar mais realizando a gravação, olha lá, eu não tenho mais a opção me informando aqui no Meet, na diagonal superior esquerda, do acontecimento da gravação. Então, absolutamente tudo isso que eu estou falando e que poderia estar falando com os meus alunos, não está sendo gravado e, portanto, não será objeto da criação de um vídeo pelo Meet, ok? Muito bem, agora eu vou finalizar aqui a minha chamada. Vou sair ou se a aula tivesse terminado, ou se eu já estivesse satisfeita com aquela gravação que eu já interrompi. Sair da chamada, muito bem, ele me informa que eu saí da chamada, não é? Note que depois que você realiza aquele procedimento de interromper, finalizar a gravação, o Meet ele gera automaticamente e ele envia para você por e-mail aquele vídeo que você realizou. Mas é importante observar que aquele vídeo que você gerou no momento da gravação do Meet, ele geralmente não é enviado imediatamente. Quanto maior for o tempo da sua videoaula, da sua transmissão, maior é o tempo de envio do Meet deste arquivo. Por quê? Porque o arquivo fica maior, não é mesmo? Então, eu geralmente me programo da seguinte maneira. Eu realizo uma videoaula, porque eu realmente utilizo muito esse recurso para a construção de videoaulas, ao me inserir numa reunião no Meet sozinha, como eu te mostrei, e aí ao término dessa videoaula, eu espero mais ou menos um dia, 12 horas, e então realmente eu tenho aqui, terei uma informação como esta, que o Meet terá
me encaminhado aquele vídeo. Esse código é exatamente o código que foi gerado para a realização da videoaula, aquele código que a gente envia para alguém, caso a gente queira que a pessoa participe daquela transmissão, daquela reunião, no caso daquela videoaula comigo, não é? É importante também observar que o Meet faz uma outra forma de envio desse vídeo para a gente. Eu venho novamente aqui nesse ícone do Google Apps, olha lá, clico sobre ele, e eu vou me dirigir no Drive. Por quê? Porque o Meet, quando você nunca utilizou o Meet e vai utilizar a primeira vez, ele gera aqui, dentro do seu Google Drive, como ele gerou no meu, olha lá, uma pasta chamada Meet Recordings. Ao clicar sobre esta pasta, que vai abri-la, note que todos os vídeos que você terá criado, desta maneira que eu te mostrei pelo Meet, ele também salva automaticamente aqui para você. Né? Então, se você realizou algum conteúdo e aquele conteúdo ainda não estiver aqui, aguarde, porque o Meet está processando e sim encaminhará aqui para você, tá certo? Eu vou abrir aqui um arquivo que eu tenha, só para você visualizar. Vou fazer um download deste arquivo. O download está procedendo, olha lá. Muito bem, olha lá, o download já aconteceu. Eu vou abrir o arquivo. E o que nós vamos observar? Nós vamos observar que neste arquivo, é a construção, olha lá, da minha videoaula. Nós temos a minha fala, né? E veja que aquela barra inferior em branco, né, não tem, né? Aquela barra controladora de opções dentro do Meet, como também aquela outra barra aqui na diagonal superior direita não tem, como também a gente não consegue ver aquelas outras informações do browser, né? A página que eu estava da internet, etc. Claro que como eu pausei o arquivo, a transmissão, ele me mostra o nome do arquivo e aqui o dia que eu gerei este arquivo. Então, olha lá. Não é? A partir de agora, olha lá, quando gravo. E é isso, fica aí essa dica, uma forma muito interessante de você poder otimizar a sua videoaula, sobretudo se você tiver problema com internet e com problema de iluminação. Por quê? Porque essa gravação que o Meet faz pela transmissão da própria ferramenta Meet, ele resolve muito esse problema de iluminação que às vezes a gente vai ter ao gravar um vídeo pelo celular ou por uma câmera, não é? Em que nesses casos, muitas vezes a gente precisa utilizar aporte de iluminação externa, o que causa um certo trabalho prévio para a preparação daquela videoaula. Né? Como também você acabou de realizar a sua videoaula, muito bem, o que vai acontecer? Acontece que está no seu celular, mas e para você dar esse upload no YouTube ou no seu Drive, no seu Google Drive, por exemplo, ou no OneDrive, se você não estiver utilizando o Meet, estiver usando o Hotmail, enfim. Para você enviar esse arquivo, tirar esse arquivo do seu celular ou do seu computador ou da sua câmera para mandar para uma mídia digital na internet, você tendo uma velocidade relativamente baixa, você terá dificuldade para enviar esse arquivo, né? O que torna outro problema, muitas vezes, aqui para nós professores, professoras e alunos e alunas. Então, se você procede diretamente uma realização de uma videoaula pelo Meet, o próprio Meet já terá enviado esse arquivo dentro ali do seu Google Drive, situação essa que você poderá, veja lá, compartilhar esse arquivo com seu aluno, com sua aluna, quer dizer, você não vai ter o trabalho ou o problema, muitas vezes, de ter ainda que resolver o envio desse arquivo. Né? Olha lá, eu estou abrindo a pasta do Meet, Recording, né? E eu posso, então, clicar uma vez neste vídeo, apenas para selecioná-lo com o botão esquerdo do mouse, em seguida eu clico com o botão direito,
E olha lá, eu tenho a opção compartilhar. Eu poderia gerar um link compartilhável. Ao gerar esse link, eu copio esse link e posso enviar por e-mail para as pessoas que eu desejar acessarem essa videoaula. Ou eu posso colocar esse link, por exemplo, dentro do ambiente virtual de aprendizagem que eu estiver utilizando na instituição de ensino, de acordo com as diferentes plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, o aluno, a aluna, ela pode acessar este vídeo por meio apenas deste link que eu enviei. Eu não terei o trabalho, repito, de realizar aquele upload do vídeo que muitas vezes, repito, por uma internet com uma velocidade baixa, e ainda se o arquivo for um arquivo grande, porque muitas vezes uma videoaula ela tem ali 20 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, não é? E proceder com o envio de um arquivo de vídeo deste tamanho, às vezes pode se tornar inviável. Ou eu ainda posso, olha aqui nessa outra opção, compartilhar este vídeo com a audiência que eu quiser. Então, resolve-se muita coisa, claro, também posso fazer o download, olha lá, e ao realizar o download, eu terei esse vídeo no meu computador, e enfim, eu posso proceder de diferentes maneiras, como eu já disse anteriormente, reeditá-lo. Então, está aí a dica, não é? Tenho feito muito este procedimento e tenho obtido, assim, um resultado muito satisfatório. Um beijo no seu coração. Se você entendeu este conteúdo pertinente, deixe o seu like. Ainda, se você entender a quem este vídeo pode ajudar, compartilhe. Até a próxima!